internacionalmente pela pesquisa com fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer, morreu hoje aos 75 anos. A causa da morte não foi informada. Ele estava internado em um hospital em São José do Rio Preto. O corpo está sendo trazido para São Carlos. Gilberto Chieri nasceu em Rincão. Se formou em Química na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara e fez mestrado e doutorado na USP. Em 76, se tornou professor no Instituto de Química da USP de São Carlos, onde se aposentou como professor titular em 2013. No final dos anos 80, desenvolveu um polímero a partir do óleo de mamona, que era perfeito para fabricar próteses bem mais baratas que as de silicones e que também não causavam rejeição. Trabalho que deu a ele, em 1996, reconhecimento como um dos 100 melhores cientistas brasileiros dos últimos 100 anos. Ele também ganhou destaque nacional com um estudo que utilizava a fosfoetanolamina no combate ao câncer. Pessoas vinham até São Carlos em busca da pílula. A eficácia ou não da substância gerou polêmica. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação começou a testar a substância e também houve experimentos feitos pelo governo paulista. Mas como os testes não comprovaram a eficácia, a Anvisa não liberou a substância como medicamento, porque de acordo com a assessoria de imprensa da agência, nunca houve pedido de registro da substância. A farmacêutica fez, ela com os órgãos de fiscalização, eles assim, ó, nós precisamos de 3.000 pacientes. Agora te pergunto, eu vou fazer um estudo sobre paraquedas. Eu vou pular sem paraquedas e você vai pular de paraquedas. Nós vamos ver qual que é melhor. Quantos casos nós precisamos fazer? Um só. Não é verdade? Eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Não, se a coisa é boa, eu mostro no caso. Se uma pessoa tem intoxicação por chumbo, ela tem uma doença chamada saturnismo, que era muito comum em pintores, porque colocavam o pincel na boca. E tá dor de cabeça, cefaleia, etc. e tal, contração muscular. Eu vou lá e faço um detox nessa pessoa de chumbo e ela sara, eu preciso de um caso. Por que eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Como foi criada essa história de 3.000 casos, o que acontece? Só a indústria farmacêutica agora consegue aprovar as coisas. Porque tem verba envolvida. Porque tem verba envolvida. Entendi. Porque na faculdade de medicina, nós todos somos educados para remédio. O representante do laboratório vai nos dar amostra. Nós somos educados em só usar remédio. No momento que eu começo a usar produtos naturais, no momento que eu mudo a alimentação da pessoa, existe uma resistência muito grande por parte dos colegas. Eu vou completar 72 anos de idade, trabalho no mesmo esquema que eu trabalhava aos 25, não tenho doença nenhuma, porque eu acho que se eu for ensinar saúde, eu tenho que ser saudável, e eu faço aquilo que eu ensino, eu pratico o que eu ensino. Eu conheço um médico que nunca tomou um remédio, eu falo, então você não pode receitar remédio. Da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Para isso, os pesquisadores teriam que ceder a patente. Se você cede o direito de patente, ou toda a patente para a Fiocruz, que garantia que a gente ia ter, que eles iam aprovar isso daí? Eles poderiam simplesmente dizer que não funciona a fosfoetanolamina, engavetar, e aí como que ficaria? A gente não teria mais direito a nada, nem de tentar em outro lugar. Por não querer abrir mão da patente, não foi só a Fiocruz que se recusou a atestar a eficácia da substância como remédio. Os pesquisadores contam que procuraram 4 hospitais, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa 4 vezes, mas até hoje não conseguiram autorização para produzir a pílula em larga escala para o tratamento do câncer. Diziam que eu tinha que arrumar dados clínicos. Eu pedi um hospital governamental que eu pudesse fazer. Estou esperando até hoje. Foi o professor Gilberto quem coordenou as pesquisas, que começaram na década de 90. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. A mãe do Carlos se recuperou em menos de 3 semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o caso dela não tinha tratamento. Apenas a radioterapia para dar uma qualidade de vida melhor para ela nos últimos dias de vida dela. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saiu da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias minha mãe já está querendo capinar. Depois da
da recuperação da mãe. Ele conta que foi procurado por muitas pessoas. Por isso, decidiu produzir a pílula. Saiu de Santa Catarina, onde mora, e ficou 4 meses em São Carlos para aprender com o professor Gilberto. Montou o próprio laboratório em casa e passou a distribuir as cápsulas de graça. O corretor de imóveis de Blumenau foi uma das pessoas para quem Carlos entregou as cápsulas. Ele diz que nunca pagou nada pelas pílulas. Não, de jeito nenhum. E quando o Carlos foi preso, eu fiquei apavorado por causa da medicação, que eu só tinha para mais uns 20 dias. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com câncer no fígado. Perdeu 11 quilos em uma semana. Ele tinha 3 nódulos, hoje está com 1. Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Só que no fim de julho, por uma denúncia anônima, a polícia e a vigilância sanitária apreenderam todo o material. Carlos foi preso e ficou 17 dias na cadeia em Blumenau. Conseguiu um habeas corpus e hoje responde em liberdade pelo crime de falsificação de produtos medicinais. Se com tudo isso que nós estivéssemos fazendo pudéssemos ter ajudado uma única pessoa, tudo teria valido a pena. Mas felizmente conseguimos ajudar muitas outras pessoas mais. Meu Deus do céu! O Congresso Nacional aprovou e a presidente Dilma, hoje afastada, sancionou a lei que permitia o uso e a produção da pílula do câncer. O que eles acham da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a lei e se isso foi uma surpresa, doutor? Bom, essa pergunta é uma pergunta que não deixa de calar. É uma razão muito simples. Eu acho que o juiz, quando se baseou, ele foi, de certa maneira, como é que eu diria, imprudente, porque ele disse que estava informado por um jornal, uma reportagem de um médico que havia comentado sobre as dificuldades da fosfamina. É interessante observar que esse médico costuma opinar em tudo, mas ele só tem um trabalho publicado e nem é sobre câncer. E é uma pessoa que é repórter. É um médico repórter. Semanas atrás, eu fiz uma intervenção do Fantástico. Isso é o canalha. De Globo, no qual trabalha há 16 anos. Dizem por aí que ele a tem respeito dessa droga, uma empresa de quimioterapia e uma clínica para quimioterapia. Dizem, não sei se é verdade. É absurda. Eu vou explicar por que é absurdo. Onde faz os trabalhos dele. E a colocação que estava, como o juiz disse, na Folha de São Paulo, é muito leviana. Leviana porque falta com a verdade. Por que faltou com a verdade? Porque são pessoas que ouviu falar. E fosfetanolamina não é uma substância que você ouviu falar. Há um médico muito interessante que comenta algo sobre isso. Por que a medicina critica tanto a fosfetanolamina? Porque ela não está na literatura médica. Pouquíssima gente da área de medicina conhece sobre fosfetanolamina. Deveria conhecer mais. Porque hoje, na literatura internacional especializada para médicos, chamado PubMed, tem aproximadamente 15 mil trabalhos sobre fosfamina. Dos senhores? Também está ali incluído. Nossos são 9, agora deve ter 12 ou 11, não me recordo direito. Então o senhor acha que a decisão do Supremo foi baseada não na literatura? Não, foi baseada sem fatos, sob meu ponto de vista. Eu lamento em dizer isso, mas acredito que o juiz, quando se manifestou, fez uma consulta muito rasa. E é uma situação muito séria, porque se trata de uma substância, porque eu falo sempre substância e não remédio, porque remédio ela não é, ela é uma substância química até produzida pelo seu próprio corpo, mas é uma substância que tem um mecanismo completamente diferente de tudo que se conhece na oncologia atual. Então, ela é desconhecida. Por que não se interar? Existe uma situação que me intriga. E a intriga que eu tenho sobre isso é o seguinte: por que não deixar sair? Experimentar. Qual é o mal?
não tem toxicidade, já foi confirmado até por quem não queria, foi confirmado que era atóxica. Segundo, ela tem atividade tumoral, já foi comprovada, só que disseram que é em rato. E eu chamei a atenção para o fato de que você não pode pegar uma droga que só foi testada em ratos e sair receitando essa droga para seres humanos. Agora, os seres humanos que testaram isso não são ratos. Tem um nojo do Drauzio, nojo. São bípedes. Isso me traz para uma outra pergunta, né? Os senhores dizem que já houve teste em pessoas, né? Inclusive citam o Hospital Amaral Carvalho, onde houve esses testes nos idos dos anos 90. Mas eles negam que tenha havido esses testes. Ou ele está equivocado, ou ele mente. Porque os documentos que eu tenho são o contrato entre a universidade e o hospital, a reunião da comissão de ética para enviar o protocolo clínico para o Ministério da Saúde e tenho também toda a documentação dos dados pré-clínicos, feito pelo próprio hospital. Por que o senhor acha que eles não deram entrada, então, nesses dados? É uma pergunta capciosa. Não que eu tenha medo de respondê-la, mas acho que essa é prematuro. Eu primeiro vou me inteirar por que é essa pergunta, possivelmente depois eu pretendo falar. Agora, o que você está me perguntando é por que eu acho que eles negaram? É uma pergunta que você tem que fazer para eles, porque eu não saberia responder. Eu, na época, eu não sou médico. Veja, até hoje no hospital, ou quando você pega o protocolo clínico que está sendo feito no estado de São Paulo, a nossa parte é executar o trabalho de preparação da substância e colocá-la viável para que seja administrada. O protocolo clínico é feito entre o hospital e o Ministério da Saúde, que tem uma comissão de ética, onde é aprovado e foi aprovado e vai começar. Como eu poderia saber sobre dados clínicos se isso era feito entre o hospital e o Ministério da Saúde? Você poderia negar a sua parte. Mas não é verdade. Tem documentos do hospital pedindo a DL50 para Botucatu, tem resultados de pacientes. O senhor tem todos esses documentos? Está tudo conosco. Então, não adianta o superintendente negar. Entendi. Ele está, é por isso que eu te disse, ou ele está equivocado ou está mentindo. Eu acho mais provável que seja a segunda parte. Em março de 2017. Ou melhor, está fazendo uso desse medicamento porque ele ainda tem algumas cápsulas fornecidas pelo professor Gilberto Queirete, que é o pesquisador, né? Que já foi falado inclusive do nome dele aí, que quer a doação dessas cápsulas gratuitamente e não quer a exploração comercial disso, diga-se de passagem. Eles têm o registro, ou seja, eles têm a fórmula, eles têm a patente, só que eles não querem que isso seja vendido, querem que isso seja distribuído gratuitamente. E aqui na Comissão de Seguridade, nós fizemos uma audiência pública e foi chamada aqui a diretora da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para saber por que a Anvisa, né, não autorizava, principalmente para esses pacientes que já não obtiveram nenhum resultado com nenhum tipo de tratamento, inclusive com a quimioterapia e radioterapia. E eu tive que pedir para que essa senhora, a diretora da Anvisa, olhasse para mim, porque eu estava falando com ela, porque ela sequer olhava nos meus olhos para responder porque a Anvisa recebeu isso há mais de 5 anos atrás e não tomou providências. De ofício, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deveria ter tomado providências.